E aí, pessoal do oitavo ano, vamos para mais um slide de história. Dessa vez sobre a crise do sistema colonial brasileiro, em complementação do que viemos estudando sobre a crise colonial das províncias espanholas na América. Então, vê só, toda aquela ideia que a gente já discutiu nas aulas anteriores da das ideias iluministas e até da independência dos Estados Unidos influenciando ali as independências das colônias espanholas e francesas na América, também vai vir para o Brasil com muita força, até porque o Brasil está ali sendo cercado por colônias espanholas que vão se tornando independentes e formando novos países, e aí os brasileiros, quando recebem essas informações, quando começam a se informar do que está acontecendo ali ao redor do Brasil, eles vão tentar espalhadamente aí em várias regiões do Brasil uma forma de levar o país inteiro à independência ou então suas regiões específicas à independência. Então, assim como ocorreu nas colônias espanholas, o processo de independência do Brasil teve influência dos princípios difundidos pelo iluminismo, como eu falei. Aquelas ideias de liberdade, de prosperidade, de felicidade. As ideias de liberdade e da valorização dos direitos individuais existentes no pensamento iluminista estiveram presentes na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e nos processos de emancipação das colônias da América Espanhola. Já no Brasil, durante o século XVII e XVIII, ocorreram conflitos internos em que o ideário iluminista também estava presente, principalmente aqueles que envolviam as elites agrárias e mercantis brasileiras em oposição ao pacto colonial português. Olha aí, tá? Esse pacto colonial aparecendo de novo, apareceu lá na independência dos Estados Unidos, quando a Inglaterra quis impor uma exclusividade comercial com os colônios, e aí vai dar em toda aquela confusão que vai dar na independência dos Estados Unidos, assim como os grandes comerciantes, os grandes produtores aqui da América Espanhola, eles também vão se revoltar contra essa obrigatoriedade do pacto colonial, assim como vai acontecer aqui no Brasil. As elites comerciais e agrárias vão querer, enfim, acabar com esse pacto colonial português. Esses fatores favoreceram o que costumamos chamar de crise do sistema colonial brasileiro. O pacto colonial. Revisando, o Brasil era uma colônia de Portugal e durante o período colonial estava submetido ao controle da metrópole. A metrópole do Brasil era Portugal, sobretudo no que se refere à economia, uma vez que o pacto colonial assegurava o exclusivismo comercial metropolitano. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Portugal obrigava o Brasil a apenas comprar e vender produtos a Portugal. Então, os brasileiros estavam proibidos de comprar e vender produtos da Inglaterra, comprar e vender produtos da França, comprar e vender produtos da Holanda, comprar e vender produtos de qualquer outro país que não fosse Portugal. O objetivo dessa prática era garantir que a maior parte da riqueza produzida na colônia fosse conduzida para a metrópole e pudesse ser transportada por companhias portuguesas. Então, na forma aí do Brasil ficar preso ao domínio econômico português. Então, daí você tira porque temos tantos problemas históricos que
caracteriza o nosso atraso econômico perante os países, porque por muitos séculos o Brasil não teve liberdade nem política e nem econômica e foi obrigado a simplesmente obedecer ordens de Portugal e aguentar quieta toda a exploração econômica que Portugal empreendia no Brasil. O inverso, como eu falei, também acontecia, isto é, os colonos consumiam mercadorias exclusivamente vindas de Portugal. A partir da segunda metade do século XVII, iniciou uma crise econômica que assolou principalmente Portugal e Espanha, detentores do monopólio. Monopólio é exclusividade, tá bom? De navegação e de comércio entre a Europa e as colônias na América e na África. Então, se Portugal ele está passando por uma extrema dificuldade financeira, quem é que vai sanar? Quem é que vai melhorar as finanças de Portugal? Quem é que vai sofrer para enriquecer ou tentar fazer com que Portugal não vá à falência? Obviamente que é o Brasil, sua colônia mais rica. Então, quando Portugal se afunda na crise, os reis, né, as monarquias portuguesas, elas arrancavam nossa riqueza para evitar falências da metrópole. Então tá aí uma empresa, uma das principais empresas que está por muito tempo foi autorizada a participar dos negócios no Brasil e depois se tornou a grande concorrente de Portugal, que foi a Companhia das Índias Ocidentais de origem holandesa, tornou-se a principal concorrente dos reinos ibéricos, inclusive na produção e no comércio do açúcar. Além disso, Portugal perdeu a maior parte de suas possessões coloniais no Oriente, por exemplo, a China e outros territórios do leste asiático, até porque nessa época aquelas colônias que ficavam muito longe de Portugal, era caro demais continuar empreendendo a colonização. As viagens, cada viagem mandado pelo rei de Portugal, tanto de ida quanto de volta, custava muito dinheiro. E Portugal em crise não tinha condições financeiras de manter essas idas e vindas das colônias. Fora que, militarmente, Portugal era muito inferior aos outros países europeus que simplesmente tomaram essas colônias de Portugal, e Portugal, por sua inferioridade econômica e militar, não pôde fazer nada. Então, com o avanço da crise econômica em Portugal, muitas restrições foram impostas ao Brasil, sua colônia na América, a fim de garantir o rendimento necessário para suprir a demanda de riquezas da metrópole. Traduzindo, quanto mais Portugal se afundava na crise, mais Portugal arrancava as riquezas do Brasil. Vocês devem lembrar do Marquês de Pombal, um déspota esclarecido português que modificou toda a lógica administrativa do reino português. Inclusive, esse assunto está no material de vocês mais antigo desse ano. Com o objetivo de garantir mais recursos para Portugal, o rei Dom José I nomeou o Marquês de Pombal como ministro de Estado dos Negócios e dos Domínios Ultramarinos. Tá aí a foto do cidadão. Ele estruturou um projeto de governo com o objetivo de acabar com a crise de Portugal, ampliando o controle econômico da colônia
com aumento de impostos. Então, olha aí, a principal forma de se arrancar as riquezas produzidas da colônia era a cobrança de impostos. Não bastavam os impostos que já existiam, vão ser criados novos impostos, e para garantir que os impostos sejam pagos, o Marquês de Pombal ele vai criar um esquema de fiscalização que muitas vezes vai ser altamente violento. Ações do Marquês de Pombal. Durante o século XVIII, a mineração se tornou a maior fonte de exploração econômica portuguesa no Brasil. Vocês lembram a falência da área açucareira do Nordeste do Brasil e quando os bandeirantes eles encontram ouro nas Minas Gerais e em Goiás, vai haver uma corrida desesperada para obter autorização do reino para explorar essa mineração. Isso vai levar a várias mudanças no contexto da colônia, inclusive a troca de capital, que enquanto o Nordeste era a área mais rica, a capital era Salvador, na Bahia, com a descoberta do ouro no centro do Brasil, a capital ele precisa estar mais próxima dessa área que mais dá lucro a Portugal. E aí a capital brasileira vai deixar de ser Salvador para ser o Rio de Janeiro, que está muito mais próximo das Minas Gerais do que a capital baiana. Pombal instituiu a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro aos exploradores brasileiros. Houve a criação de companhias, ou seja, de empresas que monopolizavam ou tiveram a exclusividade do comércio e a navegação na colônia. Por fim, a transferência da capital brasileira em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro, garantindo o controle das regiões mineradoras. Ao longo de seu governo, houve um aumento da produção agrícola e a diversificação dos gêneros comercializados na colônia, sobretudo na região das Minas. O que é que isso quer dizer? É que as suas ações, as ações do Marquês de Pombal, vai fazer com que a colônia ela produza gêneros alimentícios que vão diversificar, que vão aumentar a oferta de produtos comercializados, ligados ao abastecimento de alimentos, principalmente daquela região ali das Minas. E aí nesse período, graças a esse crescimento do comércio interno desses produtos, vão surgir várias rotas comerciais que ligavam várias regiões, e às margens dessas rotas comerciais vão surgir cidades que conhecemos e que existem até hoje. Isso causou crescimento do mercado interno e enriquecimento de produtores coloniais. Vou falar aqui um exemplo de um produto que vai ser muito comercializado, até porque a concentração de gente nas Minas Gerais não vai ser de gente rica, vai ser de gente pobre, que são os trabalhadores. Então, como esses trabalhadores eles viviam praticamente na miséria, a alimentação era muito básica. E a carne que foi usada para abastecer essa população trabalhadora extremamente pobre vai ser a carne de charque, vinda lá do Rio Grande do Sul. Lembre-se disso, que isso vai ser assunto para uma revolta colonial mais à frente. Então, o charque vindo do Rio Grande do Sul e do Paraná e de Santa Catarina, eles vão ser um dos principais produtos aí desse mercado interno. No entanto, o desenvolvimento promovido na colônia contrastava com as ações de controle de produção e exportação dos produtos. Apesar do endurecimento com as regras de controle da economia,
Pombal não conseguiu diminuir a entrada de produtos ingleses, principalmente aqueles provenientes do contrabando. Então, vê-se aí que o contrabando é uma coisa muito antiga no Brasil, né? Era uma forma de desobedecer o pacto colonial e tentar aí ganhar um dinheiro por fora com produtos que Portugal proibia os brasileiros de comprar. Para tentar mudar esse cenário, cada vez mais a metrópole reforçava as ações de controle do comércio na colônia, inclusive criando até guarnições militares para impedir esse contrabando e para impedir, por exemplo, outras desobediências, como a sonegação de impostos, ou seja, o não pagamento de impostos. O pacto colonial era um empecilho para o seu desenvolvimento econômico, especialmente o que se refere à produção local de manufaturas. O pacto colonial proibia os brasileiros de ter manufaturas. O que é manufaturas? São aquelas oficinas, aquelas espécies de fábricas que produziam produtos como sapatos, roupas, chapéus, vários desses produtos do dia a dia e que eram trazidos de Portugal e vendidos aqui no Brasil. Então o pacto colonial acabou aprofundando aí os prejuízos gerados por Portugal ao Brasil. Então, gente, vamos revisar, reveja essa aula e realize as atividades, porque esse assunto de agora é base para a gente entender todo o processo de independência do Brasil. Então, bons estudos e até a próxima.